Vamos continuar, aluninhos? Questão número 6. Q6. Lembra? Você tem o enunciado. Vamos ler junto comigo? A reação entre sódio metálico e água foi cuidadosamente realizada por um professor em uma aula experimental de química. Olha o contexto. Para isso, uma pequena quantidade de sódio metálico foi transferida para um becker, um frasco, como se fosse um copo, contendo água destilada, água pura. Após o término da reação, utilizando tubos de ensaio, os alunos retiraram uma amostra da solução e adicionaram gotas de fenolftaleína. Vamos lembrar? Fenolftaleína é um indicador ácido-base. Fenolftaleína, vamos pegar os extremos? Em meio ácido fica incolor, em meio básico fica rósea. Então, fenolftaleína é um ótimo indicador para mostrar para mim quando o meio é básico ou alcalino, porque a fenolftaleína só muda de cor em meio básico. Então, fenolftaleína em meio básico fica róseo. Combinado? Perfeito. Verificando que a solução mudou de incolor para rosa. Então, se a solução mudou de incolor para rosa, o meio passou a ser básico. Tudo bem? Item A. Determine o volume de gás hidrogênio em ml que poderia ser coletado a 27 graus Celsius e 1 atm na reação total de 0,46 gramas de sódio metálico em água, dado a constante universal dos gases. Tudo bem? Item B. O que se pode concluir quanto ao caráter ácido básico da solução testada com o indicador fenolftaleína pediu para eu justificar? Eu vou ser super sincero com você. Não tem como você responder o item B sem equacionar a reação. Não tem como você responder o item A sem você equacionar a reação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever a reação duas vezes. Uma para a gente fazer o item A, uma para a gente fazer o item B, para deixar didático para você, mas na prova bastava você escrever uma única vez. Sódio mais água. Eu vou escrever água como HOH, tá bom? Essa reação é uma reação chamada de deslocamento ou simples troca. Substância simples com substância composta. O sódio vai deslocar o hidrogênio. É como se o sódio desse um pontapé no hidrogênio e falasse, tchau, sai daí. O hidrogênio vai ficar sozinho e vai ficar na forma de H2. O sódio vai tomar o lugar e vai formar NaOH. Combinado? Embora seja uma reação de oxirredução, portanto uma reação que envolve transferência de elétrons, é uma reação pequenininha, dá para a gente balancear por tentativa. Um sódio, um NaOH. Eu tenho dois hidrogênios, aqui já tem um, aqui tem mais dois, então aqui eu vou colocar um meio. Então a proporção vai ficar 1 para 1 para 1 para meio. Tudo bem? Vamos colocar os estados físicos, estados de agregação. Aqui é sólido, do metal. A água líquida. O NaOH está na forma aquosa. E o hidrogênio está na forma gasosa. Tudo bem? Agora, meu anjinho, eu quero que você entenda. No item A, eu estou preocupado só com o cálculo estequiométrico. No cálculo estequiométrico, eu não vou usar a água. No cálculo estequiométrico, eu não vou usar o NaOH. Então, no cálculo estequiométrico, eu vou usar o sódio, 1 mol, e vou usar o gás hidrogênio, meio mol. Tudo bem? Beleza. Vamos dividir no meio.
O moço malvado me deu uma massa de sódio de 0,46 gramas, concorda? Perguntou para mim qual é o volume associado ao gás hidrogênio. Tudo bem? Volume esse a 27 graus Celsius e 1 atm. Agora eu quero muito que você preste atenção em mim. Massa embaixo, massa em cima. A massa molar do sódio, 23 gramas. Esse 23 eu não preciso decorar. O 23 é dado para mim. Volume embaixo, volume em cima. Meio vezes... Agora eu quero que você preste muita atenção em mim. Para eu descobrir qual volume que o gás hidrogênio ocupa a 27 graus Celsius e 1 atm, eu preciso aplicar PV-NRT. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar PV-NRT. Os alunos falam assim para mim: Sassá, eu nunca sei o que eu faço. Eu estou aqui para te ajudar. Sassá, por que eu preciso aplicar PV-NRT? Eu preciso aplicar PV-NRT porque eu quero descobrir o volume molar. O volume molar é o volume ocupado por 1 mol. A pressão vale 1, o volume vale V, o N vale 1, porque eu vou achar o volume de 1 mol. O R vale 0,082. A constante universal dos gases foi dada, cuidado aqui. A temperatura precisa estar em Kelvin. 300 Kelvin. Peguei a temperatura em Celsius, acrescentei 273, passou para Kelvin. Esse volume vai dar 24,6 litros para cada mol. Presta atenção em mim. Como chama esse volume? Chama volume molar de gás. É o volume que 1 mol de um gás ocupa numa certa temperatura, numa certa pressão. Portanto, qualquer gás nessa temperatura e nessa pressão, para cada mol eu tenho esse volume. Tudo bem que aqui é meio mol? Pronto! Eu cheguei no 24,6 aplicando o PV-NRT. Tudo bem? Agora a gente vai usar a lei de Proust. Como é que é mesmo? Esse está para esse, assim como esse está para esse. Vamos pegar o maior e vamos dividir pelo menor. Está dividindo por 50. Como é que eu chego nesse 50? Pego o maior, divido pelo menor. Meio vezes 24,6 vai dar 12,3. Vamos dividir por 50? 0,246 litros. Mas eu tenho certeza que você prestou atenção. Eu vou olhar o enunciado junto com você. Deixa eu achar. Determine o volume em mililitro. Lembra? O examinador me dá um comando, ele me dá uma ordem. Eu achei o volume em litro. Como é que eu vou transformar? Eu vou multiplicar por 1000. Vou andar 3 casas para a direita. 246 ml. O item A eu acabei de responder.
Calma, calma, calma. Primeiro, vamos organizar a estequiometria, porque você tem muito medo dela. O que eu fiz? Relacionei o sódio gerador do gás hidrogênio. Se fosse CNTP, se fosse CATP, eu conheço o volume molar. São dois volumes muito importantes que eu preciso decorar. Volume molar de gás na CNTP, 22,4 litros. Volume molar de gás na CATP, que é a condição ambiente, 24,5 litros. Quando o examinador me oferece um gás associado a uma temperatura e uma pressão estranha, eu vou aplicar PV igual a RT sempre com o mesmo intuito, achar o volume molar. Escrevi a reação corretamente balanceada. Apliquei PV igual a RT, achei o volume molar. Numa coluna massa, na outra coluna volume. Usei a lei de Proust. Como é que eu cheguei nesse 50? Peguei a massa maior, dividi pela massa menor. Dividiu por 50 de um lado, do outro lado o volume vai dividir por 50. Meio vezes 24,6, 12,3. Dividido por 50, 0,246 litros. Não teria problema nenhum que o volume ficasse em litro. Entretanto, ele me pediu o volume em ml. Transformo litro para mililitro, multiplicando por 1.246. Achei o volume que ele me pediu. Agora, eu vou fazer o item B. Eu vou escrever de novo a equação. Ele pegou o sódio, colocou em água, agora já vou colocar H2O, porque já ficou claro para você que HOH é água. Isso vai me dar NaOH, isso vai me dar gás hidrogênio. Agora eu não estou mais interessado no cálculo, agora eu estou interessado em entender a relação entre o pH. Esse moço é sólido, esta água é líquida, solução aquosa, gás hidrogênio. Vamos ler de novo o item B? O que se pode concluir quanto ao caráter ácido básico da solução testada com a fenolftaleína? Então calma lá. Essa água é água pura. Água pura está me dando um pH 7. Já estou saindo da sua frente. Não fica nervoso, não fica nervosa, não fica bravo comigo. Meio neutro. Fenolftaleína em meio neutro é incolor. Vou contar uma coisa que você não precisa decorar, tá bom? A fenolftaleína só começa a mudar de cor a partir de pH 8,5. Então a fenolftaleína só muda de cor num meio efetivamente básico. Isso você não precisa saber. De um jeito fácil, a gente vai pensar assim: fenolftaleína em meio ácido é incolor, em meio básico é róseo. Então, fenolftaleína em meio neutro também é incolor, porque a fenolftaleína só vai mudar de cor para róseo em meio básico. Quando eu jogo sódio metálico na água, essa reação vai produzir soda cáustica. A soda cáustica é uma base forte. Agora o pH vai ser bem maior do que 7. Agora eu terei um meio básico. E é esse meio básico que justifica a coloração rósea. Então vamos falar bonito? Ocorreu uma reação química em que o produto final é uma base forte,
porque as bases da família 1A são fortes, a concentração de OH- aumenta, o pH sobe, e quem mostra que o pH sobe é a fenolftaleína através da mudança de cor. Olha que exercício bonito. No PDF que eu fiz para você, eu deixei claro para você que as provas da VUNESP mexem com um tema principal, mas sempre com temas secundários. Olha quantas coisas envolvidas numa única questão. Uma questão feita pela VUNESP. Super importante para você. Chance, eu tô do seu lado.